E a implementação do currículo, o que nós estamos falando? Precisa o professor aprender a praticar o currículo. Como ele vai pôr em prática um currículo? Com isso, nós vamos observar, e eu quero retomar aqui na nossa memória agora, um pouco do marco teórico, tá? Para a gente entrar no que a gente quer, para eu mostrar um pouquinho essa conexão que tem que haver entre os conteúdos. Nós precisamos retomar um pouquinho o como ensinar, o como aprender, né? Que isso também é nossa metodologia. Um professor formador, como vocês, professor formador, ou um coordenador pedagógico, quando trabalha lá na escola com os seus professores, ele está formando. Um diretor está formando. Então, ele tem que receber na formação metodologias da mesma forma que a criança aprende, o adulto, ele também aprende com muitas coisas parecidas e algo a mais. Quero retomar só alguns itens com vocês que são princípios que apareceram no nosso marco teórico. Nós vamos cobrar do professor que o professor ensine daquela forma, considerando aquele desenvolvimento do aluno, e nós vamos também respeitar isso em relação ao professor quando estamos falando com eles, né? Então, alguns pontos são chaves nesse processo. Nosso propósito é a gente refletir como o professor vai ensinar. Então, primeiro, vamos voltar à pergunta com o olhar no aluno. Como a criança aprende? Porque se eu estou pensando como eu vou querer que o professor ensine, eu quero pensar primeiro, então, na criança, como ela aprende. De que forma? Brincando. Brincando. Brincando é uma forma, todos concordam? Sim. Né? A criança aprende fazendo. Porque, assim, o brincar é importante. Fazendo. Mas um brincar sistematizado, porque ela precisa Brincando. aprender a fazer. Aí você me faz lembrar dos 4 pilares da educação, né? Sim. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e a conviver. Lembrando que é uma competência exigida hoje na educação, as competências socioafetivas, socioemocionais, que a gente quer que a criança aprenda a conviver, né? Então, aprender a conviver faz parte da metodologia. Dá para a gente pensar, então, um professor ensinar com todas as crianças enfileiradas? Não dá mais, né? Dá para a criança aprender sozinha? Até em certos momentos, claro que aprende, assim como a gente, como adulto, aprende sozinho, lendo um livro, estudando, aprende sim. Agora, quando você está num grupo e trazendo um conteúdo na sala de aula, vai desenvolver a habilidade, se ela está no coletivo é muito mais fácil. Então, esse aprender fazendo envolve muito aqui, posso completar como a questão do conviver, né? Do social. Tem uma questão importante aí nesse aprender da criança brincando e fazendo, que é a oportunidade do ensaio e o erro, né? Então ela precisa errar. Ela precisa errar porque é o erro que vai fazê-la pensar. O erro construtivo, né? Então a questão dela colocar em jogo tudo que ela sabe. Thelma Weiss tem um levantamento disso, né? Que ela fala na alfabetização. Algumas coisas importantes para acontecer a alfabetização uma delas é que a criança, numa atividade, coloque em jogo tudo que ela sabe, podendo até errar. Que ela coloque em jogo tudo que ela sabe, que ela pensa, a forma que ela pensa, seja colocado naquela atividade. Aí a atividade é boa. Então, se você vai julgar se uma atividade é boa, esse é um dos critérios. A criança está tendo oportunidade de colocar em jogo tudo que ela sabe, tudo que ela pensa sobre aquilo, né? E eu acho que aí isso é a habilidade do professor em conseguir trabalhar com esse erro, né? Fazer desse erro uma possibilidade de aprendizado para o aluno, né? Eu acho que é aí que fecha toda essa questão do brincar, do fazer, do social, né? Quando o professor consegue, em cima desse erro, trabalhar essa possibilidade para que o aluno aprenda, aí fica... E trabalhar essa habilidade, né, da criança não é uma coisa tão simples para o professor, porque ele acha às vezes que ele está acertando, mas é
segue um caminho de colocar as coisas de dentro para fora na cabeça da criança, né? Vem com as coisas prontas para a criança receber como receptora. E não existe mais esse receptor, né? Por isso que agora na base tem os campos de experiência. Porque isso tudo se resume à experiência. Quando a criança tem a experiência, nós adultos, como temos a experiência, tudo facilita, porque aí envolve o erro, se reconstruir, se reorganizar, compartilhar. Então tá tudo junto aí nessa experiência, né? E essa experiência de vivência mesmo, né? Que é um aprendizado, vamos dizer, de pele, né, Dina? De pele, de força. Você ia falar? Então, depois, né, brincando, fazendo, experimentando, convivendo com os outros, a gente vê a consolidação disso na hora que ela consegue criar, né? Então, se ela brinca, ela experimenta, tal, depois ela tem condições de ela propor algo diferente daquilo que você trouxe. Daí entra naquilo, não é só o professor colocando um conteúdo na criança, mas e sim ele vendo que ela também consegue propor ideias diferentes daquilo que ele imaginou. E aí você traz então uma questão importantíssima, que são as interações, né? Que a própria conexão que tem que haver nesse viver em grupos é haver interação entre colegas e entre professor e ela também, né? Nesse sentido, tem uma questão muito importante para o professor, que é a quebra de paradigma, porque nós viemos, a gente carrega isso na nossa experiência, né, das nossas experiências passadas, que o erro é uma questão extremamente negativa, então que o erro tem que ser excluído. E agora o professor precisa prestar atenção com essa nova metodologia de que o erro é importante. Aliás, parte-se, vamos dizer assim, não se parte do erro, mas parte-se nesse levantamento de hipótese. Então, a partir do momento que o aluno está levantando a hipótese, é a partir dessas hipóteses que o professor vai reorganizar o caminho que ele vai construir. E nisso vem, guarda bem que você ia falar aí, que nisso vem junto com essa questão da convivência, de fazer junto, a questão de mais um critério de uma boa atividade, gente. E isso é muito importante que a gente consiga colocar em prática em todas as formações. A questão de forçar os desafios cognitivos, forçar mesmo, planejar perguntas que você provoque o desafio cognitivo do pensar. Só vem hipóteses se a gente conseguir estimular o pensamento. Então, a hipótese é levantada a partir de provocações, né, motivações que o ambiente traz e que o professor, através de uma boa intervenção, coloca na cabeça do aluno ali junto. Então, se tem algo que é colocado de fora para dentro, são as intervenções positivas, onde eu provoco o meu aluno a pensar e a falar o que ele pensa, onde ele coloca aquele critério que eu coloquei agora há pouco. Coloca tudo o que ele sabe que ele pensa na atividade que ele está vivenciando. Então, ele se sente desafiado, coloca tudo o que ele sabe e o que ele pensa. São critérios de uma boa atividade de formação e de aprendizagem. É interessante, né, como você propôs, que nós pensássemos na aprendizagem do aluno e, consequentemente, na aprendizagem do professor, né? E é muito interessante ver essas palavras surgindo, porque a gente pensa no sentido, também porque a gente trabalhou muito o sentido de palavra essa semana, pensar no sentido como o professor interpreta isso, né? Vocês foram falando, eu fui colocando alguns sentidos para esses termos. Como nós já tivemos essa experiência, por exemplo, do brincar ser pejorativo, né? Falar, não, sala não é lugar de brincar. E é lugar de brincar, até porque esse brincando, ele remete ao prazer. Então, a criança não vai aprender sem ter o prazer, sem se interessar por aquilo. O fazendo seria o protagonismo, que nós enfatizamos tanto no marco teórico, né? Tanto a aprendizagem significativa também, né? Ter sentido para a criança, ela fazendo algo, protagonizando algo, não só repetindo a ação. Convivendo, que são as aprendizagens socioemocionais, os grupos, né? Que por vezes nós buscamos teorias que falam que a gente não vai conseguir ter uma sociedade que aprenda efetivamente alinhada em filas, com a pedagogia de Nuka, por exemplo, errando. E pensar muito no errar da forma como a Valquíria trouxe também,
Porque não errar só para errar crescer, como né? hipótese, mas pensar que a criança, para ela errar e não se frustrar, ela precisa estar segura, ela precisa estar feliz, porque o erro ainda é pejorativo para ela. Ela cresce com esse termo de erro pejorativo e não como um erro, como uma oportunidade de crescer. Então a criança precisa ter a oportunidade feliz De errar, crescer. né? E o criando, que seria a consolidação da aprendizagem, mas para isso ela também precisa ter oportunidade. Para poder crescer. Porque se a gente E continuar nisso, bom, continua. Se continuar com essa dicotomia do certo e do errado, que todos os professores ainda trouxeram isso na bagagem, Aí nós você- temos socialmente isso estruturado, a criança não vai ter oportunidade de errar, de criar. Ela vai continuar fazendo as coisas E tradicionalmente. aqui como você foi está trazendo um terceiro critério de uma boa atividade de formação e de aprendizagem, que é a aprendizagem ser significativa, tá? Então vamos retomar que a gente falou que as pessoas, as crianças, os professores colocam em jogo tudo que eles sabem, uma atividade é boa, desafiando cognitivamente e que tenha sentido. Que seja uma aprendizagem significativa. Só uma aprendizagem significativa dá para a criança o potencial de aprendizagem, desenvolver a habilidade de fato, desenvolver aquela competência conceitual mesmo, de entendimento daquilo que ele quer criar. Aí vira aprendizagem, né? Aí ele diz, finalmente, olha, aprendi, agora eu vou crescer em cima disso. Né? Porque o conhecimento, nós vimos que ele é uma espiral. Quando a gente viu o marco teórico, a teoria que embasa uma boa aprendizagem é reconhecer que o conhecimento não é estático, que ele não é linear, mas ele é em espiral. E que hoje ele se conecta assim ou assim, num sentido que cabe envolver todo mundo, né? Todas as culturas, todos os conhecimentos, todas as vivências, tá? Então, esse conhecimento desta forma faz isso tudo aqui crescer muito, faz tudo isso daqui ter sentido para nós, formadores de opinião, formadores de formadores, né? Trabalharmos dessa forma. E entra, então, um aspecto importante para isso e para a prática, que é a metodologia ativa. A metodologia ativa, ela proporciona para o professor uma oportunidade de atingir mais esse objetivo, esse desenvolvimento, porque você vai respeitar cada criança e cada evolução que ela se encontra, né? Você vai respeitar, mas você vai oferecer outras oportunidades de aprendizagem. Um pode aprender muito fácil com a música, outro vai aprender muito fácil com uma leitura, outro muito fácil com um vídeo, outro muito fácil com um jogo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou proporcionar tudo isso numa formação de professor ou numa formação direto professor com aluno. Essa questão do uso da metodologia ativa, de tanto que a gente tem estudado esse tema, nos leva a fazer uma reflexão com o professor em relação ao conhecimento, né? Porque assim, nós sabemos que do ponto de vista filosófico, do ponto de vista científico, até o conhecimento ele é estático. O conhecimento ele está ali, ele é presente. Ele é. Mas não se desenvolve de forma estática, né? Ele se desenvolve só a partir do movimento. E que movimento que é esse? Nós vimos que no marco teórico, durante um tempo, esse movimento aconteceu na horizontal, não é? Durante um tempo, esse movimento aconteceu na vertical e agora, por conta da metodologia ativa, principalmente, ele acontece no movimento em espiral. Então, é legal propor essa reflexão para o professor mesmo, para a gente não perder, para nós não corrermos o risco, assim, de que, tá bom, então eu vou desconsiderar o conhecimento, né, enquanto... E vou pensar na metodologia só, né? E vou apenas pensar na prática, né? Porque a gente corre o risco de virar um leção. Essa é uma polêmica que vale a pena a gente pensar, hein? Vale a pena discutir e conversar sobre. Porque é um tema, né, que envolve tanto assim as práticas tradicionais também, né, que a gente pensa, né, a gente faz tantos cursos, coloca tanta atividade junto com o professor, por que na hora da prática ele vira o professor tradicional? Não é? A gente vive com essa interrogação e eu vejo que enquanto a gente não exercitar com ele essa nova prática e ele entender o processo em si mesmo, nele, como está acontecendo, para ele poder
trabalhar com o outro, né? Então é um outro ponto de formação de formadores, formação de professor, que é a questão do autoconhecimento da própria aprendizagem, né? Que é um processo difícil de cada um, mas cada um que tem que percorrer. É muito individual esse processo, porque é eu comigo mesmo, né? O autoconhecimento. Tudo isso para a gente chegar aonde? Para a gente chegar que nossas formações têm que partir desses princípios que nós estamos colocando. Princípios de aprendizagem, princípios de formação continuada.